A paz do Senhor a todos. Eu sempre gosto de cumprimentar cada um pessoalmente, mas hoje não deu. Mas meu coração deu a minha mão à sua mão. E mais importante é que deu o meu coração ao seu coração. E nesta noite, eu quero falar sobre algo que é muito importante para o nosso viver, que é nós termos ousadia em Cristo Jesus. Joga fora pensamentos, ensinamentos, que nós temos que ser coitadinhos, crentes coitadinhos que têm que abaixar a sua cabeça e se submeter às coisas do inimigo ou dos agentes do inimigo. Nós temos que ter ousadia em Jesus Cristo. E essa ousadia, nós também podemos dar o nome de fé. Fé em Jesus Cristo. E nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, está cada vez mais difícil. Nós não podemos fechar os olhos e achar que está tudo mar de rosas. Não, não está. E nós vivemos neste mundo, nesta era, agora. E sempre lembro, você só tem uma vida para viver, que é essa. Depois dessa, a vida vindoura é nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nesta terra, nós podemos viver bem, muito bem, mesmo a tantas situações, porque o Senhor mesmo, o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E muitas das vezes nós enfrentamos situações que, se nós não tivermos com o Senhor, nós podemos ter até um espírito de medo da situação. Como é que eu vou viver essa situação? Como é que eu vou sair dessa situação? Muitas ameaças nós vivemos, muitas notícias ruins que nos cercam, e se nós não estivermos assegurados em Cristo Jesus, nós vamos viver com medo, nós vamos viver vendo cada espírito demoníaco atrás de cada lugar, atrás de cada árvore, através de cada coluna, através de cada coisa. E vou lhes dizer, tem mesmo, porque esse mundo jaz nas trevas, mas nós somos luz, e a palavra é clara, que a luz, e quem está na luz, e nós somos a luz do mundo, as trevas não chegam, ela não pode se aproximar daqueles que estão na luz. Mas nós cremos na palavra de Deus, o que Ele prometeu, o que aqui está escrito, se cumprirá nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e dizer assim, o que está escrito vai se cumprir na minha vida. As promessas de Deus são nele o sim e nele o amém. Quando, irmãos, aparecem problemas, muitas vezes tem pessoas que duvidam do poder de Deus. Tamanho é o problema, tamanho é a situação, e diz, como é que eu vou sair disso? Onde está Deus? Ou questiona Deus? Não, não pode ser assim. Antes, como eu sempre digo, você não vai dizer a Deus o tamanho do seu problema, mas você vai dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus.
Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro daqueles espias que foram ver na Terra Prometida, chegou lá, alguns chegaram e falaram assim: nós vimos gigantes, não dá para tomar aquela terra, nós somos pequenininhos diante deles. Mas outros falaram assim: eles não são nada diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos invadir e vamos destruir esses gigantes. E muitas vezes nas nossas vidas, nos nossos problemas, nós vemos o gigante. E nós olhamos para o gigante, encaramos o gigante, temos medo e achamos que eles vão nos reduzir a pó. Mas quem tem um Deus vivo e verdadeiro, é nós que vamos reduzir os gigantes a pó. Você não deve se curvar jamais nas situações que se levantam na sua vida. Mas você deve encarar de frente, olhar para o Senhor que está com você, que é bem maior. Nós cantamos aqui, o nosso Deus é bem maior. O inimigo é grande, ele é forte, sem dúvida nenhuma, mas não é mais forte do que o nosso Deus. E aqui eu não estou fazendo comparação de forças. Esquece isso. Jamais Satanás, os seus demônios, o chefe dos demônios, jamais eles podem se comparar ao Deus vivo e verdadeiro. Você jamais deve fazer essa comparação, achar que Satanás pode mais do que Deus, jamais, porque Deus está aqui e Satanás está debaixo dos pés de Jesus, debaixo dos pés da igreja de Jesus, está debaixo dos seus pés. Amém? Diga lá: Satanás, está debaixo dos meus pés. Amém? Então pisa nele. Por muito tempo, nós fomos pisados por ele. Por muito tempo, ele fez de nós capacho. Colocou nós no vício, colocou nós no adultério, colocou nós em coisas ruins, mas agora ele não coloca mais, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Porque agora o Senhor declara que aqueles que são filhos de Deus estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todos os espíritos demoníacos. E observe o que eu falei: aos filhos de Deus. E quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus, estão afinados. Vocês estão com os pulmões cheios de ar e do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos até Josué, capítulo 1, no Antigo Testamento. Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué foi um homem tremendo de Deus. Viveu a vida inteira dele para ser o pastor auxiliar do pastor Mor, que era Moisés. Moisés era o pastor Mor e Josué era o pastor auxiliar. Ele cobria o pastor Mor em todas as situações. Ele estava com ele em toda e qualquer situação. A Bíblia não relata tudo que Josué fez, mas fez muita coisa. Lembrando que o povo que estava seguindo a Moisés eram em torno de 3 milhões de pessoas. Quando se fala que Moisés tirou o povo do Egito e foi para o deserto, às vezes pessoas pensam num povinho, num grupo. Mas eu quero lhes dizer, 3 milhões de pessoas. Alguém pode me dizer quantos habitantes tem São José dos Campos? Quase
quase 800 mil habitantes, não chega a 1 milhão. Moisés tirou do Egito 3 milhões de pessoas. Quase 4 vezes mais de habitantes da cidade de São José dos Campos, que é gigantesca. Era esse o povo. E no meio do povo tinha pessoas fortes, pessoas jovens, igual eu, pessoas velhas, igual o Luiz. Até hoje. Quantos anos você está na igreja, Luiz? 11 anos. O irmão Luiz é aquele que está lá, atrás do irmão Guedes. E é mais novo do que eu. Eu sempre brinquei desde quando ele entrou na igreja que ele é o mais velho, né, Luiz? E o Luiz está há 11 anos e o dia que ele sentir no coração, ele vai trazer aí o testemunho da vida dele, que é tremenda. Mas naqueles 3 milhões de pessoas, tinha pessoas de idade, pessoas que praticamente não andavam, que tinham que ser carregadas, tinham crianças, tinham senhoras grávidas, tinha bebês igual a Helena, igual Manuela, igual Lorenzo é italiano, Lorenzo, da minha terra. O nome Maria Clara. Quem mais tem aqui de bebê? Júlia. Está cheio de bebê aqui. Então, aí a gente fica pensando, Thaís e Rubens, tudo bem? Olha para o Alain, olha para a Helena, olha para a Júlia, olha para as crianças. Maria Clara. Então, a Sara já passou. A Sara já é velha. A Sara agora só se for a Sara de Abraão, porque... Quantos anos você tem, Sara? 90 e? Não, 80 e pouco. Pois é, Cássia sabe e está caladinha. Para não revelar o dela também. Mas tinha pessoas, era difícil, pessoas provavelmente com dificuldades de caminhar, algumas pessoas já tão idosas, né? Talvez acamadas, quer dizer, não tinha como estar acamada, que não tinha cama, mas adoentadas. 3 milhões de pessoas de toda a ordem. Umas andavam rápidas, outras lentas, com animais. Era uma coisa, devia de ser debaixo daquele sol escaldante, né? Do deserto, debaixo daquele frio tremendo do deserto à noite. Foi algo assim indescritível, nós não podemos avaliar o que Moisés, Josué e aquele povo passaram. Mas Josué esteve sempre ao lado de Moisés, ajudando em tudo. Foi um homem fiel a Deus em primeiro lugar e fiel ao seu pastor, a Moisés, em tudo. Até que o seu pastor, Moisés, morreu. Ele morreu. E Deus não falava com Josué. Deus falava com Moisés. Mas quando Moisés morreu, Deus falou com Josué. E está no capítulo 1. E na minha Bíblia está escrito: palavra do Senhor a Josué. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo
preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que palavras, que promessas! E as promessas que Deus fez a Josué, ela se estende a nós, que somos filhos de Deus, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, de Israel. Nossos patriarcas foram Moisés, foram Josué, Davi. Nossa linhagem é real, nossa linhagem é divina. E aqui essa porção da palavra nos coloca no dia de hoje. E é real, é verdadeira. Tão somente como nós cantamos, colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, atentamente, se ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos prosperar em tudo. E olha, Josué deve ter tido, olhar, falar, meu Deus, Moisés, ele subiu aquele morro, lá ele morreu, não voltou mais. Olhou, viu aqueles 3 milhões de cabeças, mais aquele gado, aquela gente toda. Eu acredito que tinha muito mais, porque muita gente nasceu no deserto, são 40 anos de deserto. E toda a responsabilidade agora estava sobre Josué. E Deus disse, não temas, siga adiante, sê corajoso, sê forte. Meus irmãos, tem situações, nós não temos a nossa família 3 milhões de pessoas, às vezes é 2, 3 pessoas dentro da nossa família, ou talvez mais, mas tem momentos que a gente olha para a nossa família, e nós estamos numa situação dessa, Senhor, me ajude, ou seja, no emprego, para sustentar a minha família, seja na saúde, seja no que for. Me dê coragem, me dê forças. Você sabe que tem homens que não encara, às vezes não casa porque não tem coragem de formar uma família. Tem medo. Tem homens que casaram, ou agora tem uma criança para cuidar, e às vezes não tem coragem de formar a família, e cai fora do casamento, deixa a mulher sozinha com a criança. São pessoas medrosas.
Pessoas covardes que não têm Deus no coração. Às vezes não precisa nem estar casado. De repente, tiveram uma relação sexual que não é lícita, que não é correta. Aí veio o fruto desse relacionamento. E muitos homens caem fora. Deixa a mulher sozinha com a criança. Você sabe, você conhece, está cheio. Não tem Deus. Porque se tivesse Deus, ele leria, Josué, o seu coração encheria de fé. Seria ousado em Cristo. Assumiria o seu papel de homem, de defensor do lar, de provedor do lar. Eu, nos meus mais de 40 e tantos anos casado, com 3 filhos casados, não foi fácil criá-los enquanto eu estava no mundo. Quando eu conheci Deus, quando eu conheci Jesus, eu aprendi com o meu pastor, que eu o honro, diz o seguinte: Mário, tão somente seja corajoso, forte, confie em mim e descanse em mim. Eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E de lá para cá, passei por inúmeras dificuldades e passo, mas Deus é comigo. Deus me livra de todas, porque gigantes apareceram na minha vida em todos os momentos. Gigantes para tentar me destruir na minha vida pessoal, na minha vida familiar, nos meus comércios. Então logo eu assumi uma posição de destaque dentro do banco, acima de gerente. O pessoal que estava para ocupar esse lugar se levantaram com inveja. Levantaram-se gigantes. Gigantes que se levantaram quando o país entrou em recessão inúmeras vezes. Gigantes financeiros. Os gigantes adentraram dentro das igrejas, dentro da minha igreja, tentando me derrubar. Gigantes, gigantes. Foi o que mais apareceu para mim durante a minha vida. Mas o Senhor diz: não temas, eu, o Senhor, estou contigo. E eu quero te dizer, seja o gigante que aparecer na sua vida, agarra-se em Jesus e você vai esmagar esse gigante. Amém? Amém. Talvez agora mesmo tenha um gigante na sua vida. Eu não sei qual é o gigante, mas você vai dizer para ele hoje: olha aqui, gigante, aos meus olhos você é pequeno, porque gigante sou eu, porque maior é o que está em mim. Pode ser gigante de uma doença, de uma enfermidade. Ela vai ter que sair em nome de Jesus. Eu estive essa semana, tem um lugar aqui, a Tânia, por causa do transplante, ela tem que tomar um remédio. E esse remédio é por toda a vida. O que esse remédio faz? Esse remédio tira a imunidade do corpo dela. Deixa o corpo dela com menos imunidade, menos resistente às coisas que vêm, bactérias. Então você tem o seu anticorpos. Então vem uma bactéria, o seu anticorpo vai combater aquela bactéria. O que esse remédio faz? Esse remédio vai inibir, é isso, Rubens? Inibir o anticorpo da Tânia. Ela vai ficar mais suscetível a bactérias. E esse remédio tem que tomar o resto da vida. Por que ela vai abaixar essa imunidade do corpo dela? Porque o corpo do ser humano
rejeita toda e qualquer coisa estranha no seu corpo. O fígado é necessário para o corpo. Foi colocado um fígado, mas esse fígado não foi colocado lá, não gerou nela. É de outra pessoa. Então, o corpo dela vê aquilo como estranho. E então o que faz? Tenta expulsar. Para que o corpo não expulse, tem que tomar esse comprimido, essa medicação, para que o corpo fique menos resistente. Não pode tomar em excesso, porque senão qualquer bactéria entra no corpo. Então é uma coisa muito bem equilibrada. E esse remédio não é vendido. O governo dá. E eu tinha que buscar em São Paulo todos os meses. Eu pedi transferência para São José dos Campos. Foi transferido. Agora eu só pego aqui em São José agora. Mas eu estou falando isso por quê? Porque tanto lá em São Paulo, para você ter uma ideia de pessoas que estão doentes, só naquela farmácia do governo, a fila com senha para pegar já reservado é em torno de, em média, 4 horas para você pegar o remédio, depois que você entrou na fila. 4 horas. Você olha aquela gente toda, você não sabe se você chora, se você ora, o que você faz, porque você está, é como se fosse uma ilha, cercado, não por águas, mas por toda espécie de doença. Toda espécie de doença. Aí eu vim aqui, tem um lugar aqui em São José que chama Farmácia de Alto Custo. Então eu pego agora daí para frente os remédios nesse lugar que foi transferida a Tânia para esse lugar para pegar os remédios. Eu chego lá, tinha 6 ou 7 pessoas na minha frente. O que essas pessoas estavam lá fazendo? Pegando remédio para dar para os seus filhos, porque eram crianças que não crescem. Não crescem, tem que dar remédio para essas crianças. E eu peguei e me espantei. Mas falou assim, Senhor, aqui em São José tem milhares e milhares de crianças que não crescem. E tem que pegar o remédio aqui, que vai ajudar o crescimento. Pessoas doentes. Aí eu olhei para o outro lado, outro tipo de doença. Você sabe disso, são farmácias, agora tem fila única, nunca teve. Você vai para no laboratório, está lotado. Você vai para o médico, está lotado. Tudo lotado, o povo está doente. Essas doenças, nós temos que derrubá-las em nome de Jesus. Aliás, não ia ter um testemunho aqui, não? Ou vai ter? Não, domingo é hoje, vem cá. Não, vem cá. Vem cá, senão eu ponho o WhatsApp, eu guardei. Irmãos, há uns 7 meses atrás, eu comecei a fazer uns exames, que eu estava passando mal. E nos exames de sangue, o meu triglicérides estava 391, meu colesterol, os 4, estava todos altos. Eu estava com muito açúcar no sangue, eu estava pré-diabética. E aí o médico falou para mim, vamos entrar com remédio aí, porque você no exame já tinha dado que eu estava com risco de infarto. Aí o doutor, falou para mim, Simone, você tem que fazer muito exercício. E eu estava com gordura no fígado. Eu estava com um monte de coisa, E aí o doutor Sacaia falava, Simone, você tem que fazer exercício. Eu falei, tá bom, doutor, eu vou fazer. Aí um dia eu ia, fazia uma caminhadinha de meia hora, voltava cansada, com os pés inchados, a mão inchada, e falava pro meu marido assim, eu não vou mais fazer caminhada não, isso daí não é para mim. Aí uma vez fui fazer caminhada
Encontrei uma vizinha, ela me falou, você quer carona? Eu falei, quero sim. Aí já vim embora, eu falei, Rodolfo, caminhada não é para mim. Até meus vizinhos ficam falando para mim, carona, eu não vou negar, né? Eu não gosto de andar a pé mesmo. Então, irmãos, e aí eu comecei a fazer vários exames. Aí a última vez que eu fui, o doutor Saqué falou para mim, olha, Simone, estava eu e o Rodolfo, ele falou, olha, Simone, da outra vez que você veio, você piorou. O que está acontecendo? Se você continuar assim, você não vai conseguir chegar aos 45. Eu falei, nossa, estou com 44, um ano só. Meu Deus, né? Tem que correr mesmo. Aí eu comecei a pedir para os irmãos oração. Gente, vocês me ajudam a orar. Falei bastante com a Sara, né? Pedi oração para ela. Aí eu fiz um exame, deu que eu tinha tireoide. Eu nem sabia nada disso, porque eu sempre faço exame e ninguém fala nada que eu tenho. E aí eu fui fazer um ultrassom, aí deu um nódulo na garganta do lado direito. Mas aí a médica disse que eu podia ficar sossegada, que esse nódulo não ia acontecer nada, por enquanto. Falei, amém, né? Não vai acontecer mesmo. Aí, irmãos, eu fui fazer, aí eu voltei no doutor Saqué, ele me passou todos os exames, passou endoscopia, coloscopia, aí eu fiz todos. Semana passada eu voltei no doutor. Aí o Rodolfo e o Pedro ficou lá embaixo e eu subi. Falei, deixa eu ir sozinha, porque é melhor para mim, eu vou ficar mais à vontade. Aí eles ficaram lá. E o Pedro toda hora mandando mensagem, mãe, você já entrou? Eu falei, ainda não. Falou, mãe, nós estamos orando aqui para a senhora. Eu falei, amém. Aí o Pedro falando no áudio, né? Eu falei, amém, ora mesmo, filho. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, eu sentei, o doutor Saqué, eu tenho muita amizade com ele, né? O doutor Saqué falou, e aí, Simone, já está mais educada? Aí eu falei, educada? Porque ele fala assim, quando eu obedeço o que ele faz, eu sou educada na minha saúde. Aí eu falei, não, estou do mesmo jeito, sem educação mesmo. Aí ele deu risada. Aí ele começou a abrir os meus exames. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está fazendo caminhada, exercício. Eu falei, não, estou do mesmo jeito, não estou fazendo nada. Aí ele olhava no computador, olhava e não falava nada. Aí começou a marcar lá. Falei, fala, doutor, pode falar. Aí, só que antes, quando eu cheguei lá, ele falou assim, já vamos marcar a cirurgia? Eu falei, não vamos não. Esse ano eu não vou fazer nenhuma cirurgia. Aí ele olhou assim, deu risada. Aí ele começou a marcar. Aí ele falou, Simone, aqui no seu exame, o seu triglicérides está muito baixo. O seu colesterol, os 4, um está alto, mas esse alto está matando toda a sua bactéria, está ótimo, é assim mesmo que ele tem que funcionar. Você não tem açúcar no sangue, você não é mais pré-diabética, você não é nada. Eu falei, amém, Jesus. Falei assim, e ele começou a olhar, porque normalmente médico não crê muito assim, que Deus pode fazer alguma coisa. Eles acham que, pelos estudos deles, eles que vão fazer, né? E eu sempre falo, Jesus, ai meu Deus, é lindo. E o doutor Saqué olha para mim e dá aquela risadinha. Ele é meio japonês, né, Rodolfo? Chinês, eu não sei que raça que ele é, uma mistura lá. Aí eu peguei e falei assim para ele, falei, ai doutor. Ele falou assim, Simone, a gente vai parar agora de todos os remédios. Você só vai tomar o da tireoide, porque você tem que passar com a doutora indo, né? Eu falei, tá bom, doutor. Ele falou, se você tomar algum remédio, a sua glicemia vai abaixar muito, aí você vai ter que ir para o hospital mesmo. Falei, amém. Falei, eita, então o senhor não vai me abrir de novo, né? Ele falou, não. Falei, glória a Deus, né? Aí ele olhava para mim e ficava dando risada. Então ele não estava entendendo, porque das 2 vezes que eu fui, eu estava muito ruim. E quando eu cheguei, ele ainda perguntou, você está fazendo atividade? Porque tinha sumido tudo. Eu falei, não estou fazendo nada. Eu falei para ele, o senhor sabe que eu não minto, né? Que eu falo na lata. Não estou fazendo nada e não vou fazer. Aí ele ficou assim, né? Aí ele falou, olha, você está com gordura no fígado, mas o tanto que você tinha diminuiu. Aí eu ficava sorrindo, né? Eu estava muito feliz. Aí a endoscopia deu um probleminha, mas isso é normal, assim, ele falou que eu tô com uma gastrite nervosa, até mandou eu viajar, vai viajar que você tá estressada. Falei, beleza, vou mesmo, né? Aí ele falou assim, irmãos, aí eu fui pegar a coloscopia. Aí ele olhou assim e falou, Simone, a gente tá com um probleminha aí nessa coloscopia. Você deu um polo no seu exame. E esse polo, o que ele é? É uma verruga que solta as células cancerígenas.
tem muitas pessoas que não dá tempo de tratar. Aí eu ficava olhando assim, aí eu pensava comigo, eu posso estar com isso aí no exame, mas dentro de mim eu não estou com nada, eu tenho certeza. Só que eu não queria ficar falando para ele, porque eu já estava debatendo muito com ele. Aí ele falou assim, aí veio uma biópsia que era para mim pegar em 15 dias. Eu peguei, nem sabia porque ele não tinha pedido biópsia, aí veio. Aí ele olhou assim e falou assim, nossa, eu não estou entendendo. Só pode cortar essa verruga com a minha autorização, e eu não autorizei nada. Só que a médica, Deus foi tão bom na minha vida, naquele dia do exame, como sempre ele é, que a doutora falou assim para mim, saí do exame, eu estava meio sonolenta, assim, só que eu escutei ela falar, Simone, avisa o doutor que eu arranquei essa verruga. Não, eu arranquei esse polo. Aí eu sorri, obrigada, mas eu não estava entendendo nem o que era, né? Porque eu nem sabia que era uma verruga cancerígena. Aí ele pegou e falou assim, olha, assim, pelas leis do médico, eu poderia entrar na Santa Casa, fazer um relatório, até ela ser expulsa. Mas ela fez um bem tão grande para você, porque essa célula já estava soltando as células, essa verruga já estava grande, já estava soltando as células cancerígenas em mim. Então, até eu chegar no Dr. Sacaé, eu já estava com câncer no intestino, porque, na verdade, ele já estava pretendendo fazer uma cirurgia no meu intestino. E aí ele falou assim, então eu não vou mexer em nada, você só vai ter acompanhamento em 6 meses, porque caso essa célula volte, ela já volta como câncer, não vai voltar como verruga. Eu falei, ela não vai nem chegar perto de mim, essa célula aí, porque aqui meu corpo só está comandado por Deus. Aí ele fez assim, né? Eu falei, doutor Sacaé, muito obrigado, Deus te abençoe. Aí ele falou, você vai voltar daqui em fevereiro. Eu falei, daqui 6 meses eu volto. Nem falei fevereiro, falei, daqui 6 meses eu volto. E eu saí assim, toda. Aí, quando eu abri a porta do consultório, aí eu dei de cara, que eles estavam tão nervosos, dei de cara com o Pedro e com o Rodolfo. Aí eles caíram os dois. O que ele falou, mãe? O que ele falou? Eu falei, vamos andando, que eu já falo. Né? Aí eu falei, aí foi uma alegria, porque eles já estavam orando, né, repreendendo qualquer palavra que o doutor falasse e o que desse no exame. Então, eu glorifico a Deus por honra e glória. Mais uma vez, ele me deu um livramento de saúde, ele me curou e eu não tenho mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é exatamente isso. Temos que ser ousados em Cristo Jesus. Nós temos inúmeros testemunhos sobre cura divina. E logo nós vamos fazer um culto específico para cura divina. Não que Deus vai se manifestar só naquele culto. Deus se manifesta quando Ele desejar. Agora mesmo pode estar operando na vida de um ou mais irmãos com cura. Então nós temos que glorificar ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui voltando a Josué enfrentou situações muito difíceis, mas Deus prometeu, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Eu quero dizer a você, a função de um pastor é muito difícil. Vocês têm problemas, eu tenho problemas, mas o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Nós temos que enfrentá-los com ousadia, com fé em Cristo. Agora, a posição do pastor é como aqui Josué, que tinha que conduzir o povo à terra prometida. E ele tinha lá a sua família, como o pastor tem a sua família. Que, como você tem a sua família, que já são os problemas da família, agora tem que conduzir o povo, como Josué, à terra prometida. Então essa é a função pastoral, de conduzir.
vocês ao Senhor, à salvação. Esse é o meu papel. Eu estou aqui sempre. Quando eu não estou aqui, eu sou representado por esses irmãos valorosos a conduzir, a ensinar a você ser conduzido à salvação. É isso que você tem que entender. A função pastoral é essa. Não é simples, olha, eu estou passando mal aqui, vem aqui orar comigo, eu estou indo lá para fazer isso, aquilo, vem comigo. Não, eu posso até ir, mas eu faço muito mais orando, intercedendo e ensinando. Jesus, ele saiu por ruas, vilas, ensinando como herdar a salvação. E eu estou há anos ensinando como herdar a salvação, como você entrar na terra prometida. É essa a minha função. Da mesma maneira que teve pessoas que se levantaram rebeldes contra Moisés, que não aceitavam a direção de Moisés, eu também tive, mas o Senhor diz: então somente seja corajoso e forte. Eu muitas vezes, anulei os meus descansos, que você tem direito a descanso na sua firma, anulei até minha família para conduzir vocês à salvação, o irmão à salvação. O meu foco, a minha vida é para que vocês tenham vida eterna, entre na terra prometida. Nós falamos isso constantemente. Como fazê-lo? E aqui o Senhor está dizendo ao pastor Josué: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E eu leio aqui da maneira: ninguém conseguirá resistir a você, Mário, todos os dias da sua vida, assim como estive com o pastor Jun, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Eu acredito que em 35, não sei quantos anos como pastor, nunca me desviei e nunca ninguém vai apontar para mim dedo que eu me desviei. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, medita nele dia e noite. Um dia eu fui à casa do pastor Jun, e eu gostava de ir muito lá. Eu aprendia muito com ele. Eu gostava de sentar ao lado dele, não somente para receber a unção, mas para ouvir os ensinos de um homem sábio, de um homem de Deus. Eu tive também, conduzi líderes da época a ter uma comunhão com o pastor John, o qual ele levou a palavra para aqueles líderes. E um dia eu cheguei lá, o pastor John virou assim para mim e falou: Mário, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou meditando, eu estou lendo a Bíblia de dia e de noite. Eu estou meditando 3 vezes ao dia. Eu estou lendo a Bíblia 3 vezes ao dia. Eu sabia que ele lia 4, 5 vezes a Bíblia por ano. 4 ou 5 vezes por ano. Agora ele ia ler muito mais, porque ele estava lendo 3 vezes ao dia. Você quer adquirir conhecimento, você quer conhecer Jesus Cristo, leia a palavra. Jesus é a palavra. Quanto mais você ler a palavra, mais parecido com Jesus você vai ficar. Mais testemunhos você vai ter. E mais bênçãos você vai receber. Nós precisamos de bênçãos para viver nesta terra. O meu intento para com você, na verdade, são 2 coisas. Primeiro, o maior milagre
é conduzir você aos braços de Jesus e à sua terra prometida. Segundo, que enquanto você estiver vivendo nesta terra, enquanto você estiver respirando nesta terra, você tem a vida abundante. É esse o meu ensino para você. Agora, você tem que pegar, você tem que viver. Eu me alegro nesses testemunhos. Eu me alegro quando ouço testemunhos, quando eu vejo pessoas se levantando, recebendo a direção do Espírito Santo de Deus, através, por exemplo, da irmã Simone, que ligou para mim e me falou sobre o jeito de arrecadar alimento. Imediatamente concordei, porque cada pessoa que você vai falar, essa pessoa vai, primeiro, conhecer Jesus. Segundo, pode ter conversa, pode a pessoa conduzir aquele que foi buscar o alimento, como disse aqui o Edivaldo, falar de Jesus, conduzir aquela pessoa aos braços de Jesus, pode fazer uma oração para a pessoa lá, e também vai engrandecer não somente o nome de Jesus, mas da nossa igreja. E quando vai entregar para alimentar o corpo, mas também vai levar a palavra, vai orar, vai alimentar o espírito, como foi dito aqui. Então é de suma importância nós termos esse papel. E como bem disse aqui a irmã Simone, ela quer saber para quem vai, mesmo que você indique, quer saber para que existem muitos aproveitadores, pessoas que pedem cesta básica para vender, ou porque é vagabundo, não quer trabalhar, ou porque pega para dar para outra pessoa. Então nós temos que ter o discernimento, sabedoria também para dar. Eu já disse, quando eu pastoreava Caraguá, nós entregávamos 30 cestas básicas todos os meses. Quando nós começamos a visitar as pessoas, quando nós começamos a exigir que ela viesse à igreja, porque nós ensinamos a pescar, não é só dar o peixe. Nós reduzimos, de 30 baixou para 8 cestas básicas, porque o resto era tudo aproveitador. Então nós temos que ter sabedoria também para entregar. Para quem vai entregar? Se realmente está passando necessidade. Não importa a religião da pessoa. Ela pode ser espírita, macumbeira, feiticeira, católica, não importa quem seja. Se está precisando, nós vamos entregar. Amém? E diz aqui a palavra, não deixe de falar da palavra do livro desta lei, medite nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. É o que eu tenho falado para você. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não desanime, não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo do gigante que se levante na sua vida. O Senhor está com você. Vira aí para o irmão que está do seu lado, diga assim, o Senhor está com você. Não tenha medo de gigantes. Na verdade, eles não são gigantes. Eles são anões. Claro, não desprezando, não quis dizer para desprezar anão, mas me referindo ao tamanho. É rato. Na verdade, são ratos. A Bíblia diz que quando nós herdarmos os céus, Deus vai permitir que nós olhemos para o demônio. Aí você vai olhar, vai falar assim, é isso que me perturbava! Ele é insignificante, ele é menos do que rato, ele é nada. Diga lá, o diabo. Os súditos do diabo, diante de mim, que tenho Deus, é nada. Eu chuto. Chuta aí, pisa aí. Você está no lugar celestial muito acima disso tudo. Quando você estiver lá com o Senhor, você vai olhar e falar, mas isso que me perturbava, não é nada. Amados, como discípulos do Senhor, nós temos que ter uma posição oposta ao medo, uma posição de ousadia em Cristo Jesus.
não se conformar com esse século. Nós não temos que nos conformar com as coisas que vêm contra nós. Nós temos que orar, acorrentar esses demônios, destruir todos os seus planos contra as nossas vidas. Eles traçam planos, porém nós estamos firmes com o Senhor. Eu me lembro, o irmão Flávio, antes de ele se converter, era um irmão que bebia, e não pouco. Quando ele parou de beber, quando ele se converteu, ele deu um testemunho, ele falou assim, impressionante, pastor, agora eu saio na rua, todo mundo quer pagar bebida para mim. Lembra-se? Ele falou, quando eu bebia, ninguém queria pagar. Agora que eu parei de beber, todo mundo quer pagar. Lembra-se, Flávio? Ou seja, o diabo tentando trazer ele de volta. E é muito importante porque ele age desta maneira. Quando você supera uma adversidade, você tem que manter-se dentro daquela força, manter-se com o Senhor. Mesmo sobre doenças, porque o diabo pode voltar naquela doença. Então você tem que estar atento, não permitir, não aceitar em hipótese alguma, declarar que o corpo seu é o templo do Espírito Santo e não pode ser invadido por demônios. Você pode dizer isso? Meu corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser invadido por doenças. Amém? O que o Senhor Jesus fazia? Ele, quando ia curar, ele não falava, eu te curo em nome de Jesus, mesmo porque ele era Jesus. Ele falava o quê? O que ele fazia? Quem é que leu a Bíblia? O que Jesus fazia quando chegava perto de um doente? Mas antes, ele fazia uma coisa, ele expulsava demônios. E aquele demônio saía com aquele demônio a doença. Tem muita doença que são espíritos demoníacos, que médico nenhum consegue identificar. E tem outros que, com toda a medicação, não consegue combater, porque não é uma doença natural, é uma espiritual. E também tem doenças que não são demônios. Nós temos que ter o discernimento, mas quero trazer uma boa notícia. Deus cura qualquer uma. Você tem que estar liberto e estará sempre liberto. Você tem que manter a sua cura. Então você como é que vai combater? Levantando sempre o seu escudo da fé, porque o inimigo não desiste. Hoje mesmo, quando vínhamos para cá, Tânia estava falando, o inimigo só vai confrontar, ele só vai atacar aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que não são, ele nem liga, já é dele. Então nós temos certeza do seguinte, se o inimigo não vier nos atacar, é porque nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Mas se o inimigo vier com mentiras, vier se mostrar gigante, é porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor Deus. E ele pode vir que nós vamos destruí-lo no nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu era jovem, não faz muito tempo atrás, tinha uma música, você vai lembrar-se disso, do Erasmo Carlos. Pode vir quente que eu estou fervendo. O inimigo pode vir quente, mas nós estaremos fervendo. Amém? Fervendo com o fogo do Espírito Santo de Deus. E ele vai se queimar. É assim que nós enfrentamos. Eu estou terminando, ou quase terminando. Abrimos em Salmo 91. Diz assim no versículo 1.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só os filhos de Deus têm esse privilégio. Nós que vivemos nesse mundo assediados com toda sorte de ataques do inimigo, nós podemos entrar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. E podemos dizer ao Senhor: Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos, pois o Senhor nos livra do laço do caçador, nos livra da peste perniciosa. Quantos laços o inimigo faz para poder pegar os crentes? Quantas ciladas! O Senhor nos livra das ciladas, da peste perniciosa. O mundo está cheio de peste, cheio de doenças. Eu estava vendo numa TV fechada, não me lembro o país, muito longe daqui, muito longe. Com um mosquito igual daqui da dengue, é o mesmo mosquito, mas lá é outra doença, que mata também. Eles estão combatendo aquela doença como nós combatemos aqui, combatendo o mosquito lá, e se prolifera, aqui também. O mundo inteiro, pestes acontecendo, doenças. Outro dia aí, faz o quê? Uns 2 meses, 3 meses, surgiu uma doença que falou que mata em pouco tempo, não tem cura, como o ebola. Gente, 1000 pode cair do meu lado esquerdo, 10.000 do meu lado direito, eu não serei atingido. Peste não entra na minha tenda. Nós vivemos num mundo de peste, maldito, mundo que está debaixo de uma maldição. Se nós não tivermos no abrigo do Altíssimo, essa maldição toca nas pessoas, mas não toca onde nós estivermos. O Senhor continua a dizer no Salmo 91, que Ele nos cobre com as suas penas e debaixo de suas asas encontramos refúgio. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Levante o escudo sempre. Se revista da armadura de Deus sempre, todos os dias. O inimigo está assim, olha, com uma flecha, esperando o momento de nós passarmos ele atirar. Mas o escudo do Senhor nos protege. Os dardos inflamados do maligno não nos tocam. E o Senhor continua a dizer: você não terá temor do pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Sabe o que é isso? No original são nomes de demônios que nos atingem ao meio-dia, da peste perniciosa. Ele diz aqui que simplesmente nós vamos ver o castigo dos ímpios, porque nós fizemos do Altíssimo nosso abrigo, nosso refúgio. Nem o mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa tenda. Deus deu ordens aos anjos para te protegerem, te livrar de todo mal. Aqui, olha lá, você pisa leão e a cobra, pisoteia o leão forte e a serpente. Você pisoteia, lembram-se? Falei, pisoteia aí, pisoteia. Põe o inimigo debaixo dos seus pés, não chore. Crente, quando é atacado, não chore. Ore, ajoelhe, canta, louva. Não sabe orar, pelo menos louvar você sabe. Louva, adore a Deus, em espírito e em verdade. Comanda o diabo a sair da tua vida. Diz a ele: quem manda é você, não é ele que manda em você. Aonde quer que você vá, seja no que for, doença, emprego, família, maior é o que está na sua casa, maior é o que está em você, maior é o que está na sua família. Ore pela sua família, ore por você, ore pelos irmãos, ore por mim. Amém?
Você pode ficar tranquilo, descansa no Senhor. Vamos ouvir aqui uma música, um louvor. Você não precisa levantar, não. Só ouça. Ouça e medite nessa letra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor meu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, cante, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas, lugares altos porém rios e fontes no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor meu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu, Senhor, foi de pé, meu amado, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas, o Senhor sempre está conosco. Problemas difíceis, o Senhor está conosco, não temas. Eu quantas vezes tive problemas na vida secular, ministerial. O Senhor diz, não temas, eu te ajudo, eu estou contigo. Não temas. Sabe, por que Ele deu Jesus por você? Porque Ele te ama. Ele te entregou o que era mais precioso para Ele, para que você tivesse tudo
para que você viva bem e eternamente com Ele. Simplesmente confia nele, confia no Senhor. Não olhe para a sua necessidade, não olhe para o gigante, nem para a provação. Levante os seus olhos e ore, e olhe para Deus, para o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: eu sou o autor e consumador da sua fé. É Ele. Ouça, o segredo da sua libertação, o segredo do seu sucesso, é deixar Deus ser Deus, é deixar Deus agir durante a sua situação, provação, e depois também creia e receba. Bendito seja o Senhor Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Outra versão diz que cada dia leva o nosso fardo. Confie no Senhor, seja ousado, seja um vencedor. Vamos levantar? Diga assim: Jeová de Sabaó, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, e Ele está comigo. Não temo. Amém? Feche os seus olhos. Querido e amado Pai, diante de Ti coloco essa gente toda, que é o Teu povo. Foi o Senhor que os chamou e trouxe até aqui nesta noite, porque o Senhor tem um propósito para a vida deles. Muitos têm o temor das coisas que se levantam contra eles. Porém, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Maior sou eu que estou em você do que aquele que está no mundo. Não existe provação que você não possa suportar, antes o Senhor dá o escape. Seja na sua família, na sua casa, maior é o Senhor que está contigo. Seja com parentes, seja com vizinhos, seja no emprego, na escola, seja uma enfermidade, uma doença, seja nas finanças. Aonde o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Porque aquele que está contigo é fiel. Ele diz: tão somente ser corajoso, vá em frente, não olhe para trás, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou contigo. Você vai pisar em terras de gigantes e vai destruí-los. Não o gigante destruir você. Amém? Ei, Senhor, aqui está o teu povo. No nome santo de Jesus eu decreto, como rei e sacerdote, que esses inimigos que se levantaram contra essa gente, começa agora a cair, começa agora a ser despencado, começa a ser agora debandado, em nome de Jesus, e confusão entre eles próprios, porque o Senhor nosso Deus está conosco, o Senhor dos exércitos. Maior é aquele que está conosco. São muito maior o exército que está conosco do que o exército inimigo. O Senhor abre os nossos olhos para que possamos ver que o inimigo é nada diante do teu poder e diante de nós, porque o teu poder está em nós. Por isso nós declaramos que em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Igreja, diga comigo: em todas as coisas, não apenas em algumas, mas em todas as coisas. Eu repito, todas as coisas. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. E o plano do diabo caiu por terra agora mesmo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vira aí para o seu irmão, vê aí seu irmão que está do seu lado, ou que está atrás de você.
Então vira para o seu irmão e diga assim: em todas as coisas, você venceu. E o diabo que se levantou contra a tua vida caiu, porque ele é nada diante do nosso Deus. Amém? Então dê um abraço aí no seu irmão. Podeis assentar? A palavra do Senhor diz que nós temos que cear, tomar ceia. O que o Senhor Jesus fez? Ele tinha prazer nisso. Ele chamava os seus, sentava à mesa. Quero dizer também uma coisa. Quando fala sentar-se à mesa, eu estava falando com a minha esposa outro dia. Isso quem está fazendo o curso superior de ministros vai ler depois, vai aprender no curso. Eu estava relendo alguma coisa, eu já tinha esquecido. De vez em quando eu gosto de pegar e reler. Naquela época, os judeus, a casa era muito pequenininha. A casa de um judeu, de um israelita, era na faixa de 30 metros quadrados. No máximo 50 metros quadrados. E não tinha mobília, porque era muito pequenininha. Então eles sentavam no chão para comer. Só os ricos tinham mesa e cadeira. Então, quando você imagina que Jesus está sentado à mesa, ou ele está comendo lá como os judeus faziam, sentado no chão, em volta de uma toalha cheia de comida, ou ele estava na casa de algum rico, sentado na mesa. Aonde ele estava não importa. O importa é que ele fez a ceia. E quem estava com ele eram os queridos dele, eram os amados dele, eram aqueles que ele queria estar juntinho dele, como nós. E ele passou isso para nós, o seu povo. Nós somos os queridos do Senhor. E nós sentamos à mesa do Senhor. E nós vamos participar da ceia. Ele deseja isso. E ele faz uma coisa, ele diz assim: olha, não quero que você sente à mesa se você tiver alguma coisa contra algum irmão, nem contra a igreja, porque é o corpo de Cristo. Antes de você tomar ceia, medite, peça perdão a mim e perdoe aqueles que te ofenderam, abençoe aqueles que te machucaram. Aí, você está com o coração limpo? Vem aqui comigo, senta aqui e toma a ceia comigo. Este é o meu desejo, diz o Senhor. Então nós não podemos simplesmente virar as costas para Jesus. Eu não quero participar da ceia. Limpe o seu coração, abençoe, participe. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Então vou dar para você alguns momentos para você ver qual é a sua posição. Eu não quero que você analise a posição do outro, mas a sua situação. Porque é muito fácil eu pegar, analisar a situação. Mas a Tânia me fez isso, me fez aquilo. Não. Eu vou me analisar a mim, não o outro. Deus não fala para você analisar o outro. Fala para você ver você mesmo. É você. Então, medite, verifique diante da palavra de Deus se você abençoa as pessoas, se você verdadeiramente ama, se é de coração ou se é de boca, se você pode perdoar aquela pessoa, se você pode abençoar aquela pessoa, aí sim você pode participar da ceia. Aqueles que participam da ceia e não fazem isso, ou fazem de boca, o Senhor diz que não são poucos os que estão doentes e os que morrem, porque come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Jesus. Eu aprendi uma coisa com o pastor John. Pessoas que às vezes saem de uma igreja, vai para outra igreja,
mas não libera o perdão, não abençoa as pessoas da outra igreja e vai tomar ceia naquela outra, toma a ceia para a condenação dela própria. Porque ela não discerne o corpo de Cristo. Não é a placa denominacional, é o corpo de Cristo. Medite, ore, abençoe, libere o perdão, ame as pessoas, abençoe as pessoas para que você seja abençoado e possa tomar a ceia do Senhor nesta noite.